pai viúvo chegou atrasado na leitura do testamento, mas tinha um documento que ninguém esperava. Riram do pai pobre no instante em que ele atravessou a porta do escritório de advocacia. A sala estava repleta, parentes bem vestidos ocupavam as cadeiras de couro, ajustando gravatas italianas e cruzando pernas cobertas por tecidos caros. O ar-condicionado zumbia baixinho, mas não conseguia disfarçar o cheiro de perfumes importados e a tensão elétrica que pairava no ambiente. Ao fundo, a secretária digitava algo sem levantar os olhos. O advogado, um homem de óculos finos e terno azul marinho impecável, folheava papéis sobre a mesa de mogno polido como se estivesse prestes a revelar os segredos do universo. E então ele entrou, cabelo desgrenhado, camisa social amarrotada, com uma mancha de café no bolso, calça jeans desbotada, tênis surrado, com o solado começando a se soltar de um dos lados. Carregava uma pasta de couro rachado, antiga, que parecia ter atravessado décadas sem manutenção. O homem parou na entrada, ofegante, como se tivesse corrido quarteirões inteiros. Talvez tivesse corrido mesmo. Os olhares se voltaram para ele como holofotes cruéis. Uma mulher de cabelos platinados soltou uma risada abafada e cochichou algo no ouvido do marido, que revirou os olhos com desdém. Um homem de meia idade, sentado à direita, cruzou os braços e murmurou alto o suficiente para que todos ouvissem. Claro que ele viria, sempre atrás do que não é dele. Outro parente, mais jovem, de camisa rosa e relógio dourado no pulso, sequer tentou disfarçar o riso. Olha o estado do cara, parece que dormiu na rua. O pai viúvo engoliu seco. Seus olhos varreram a sala, procurando um lugar vazio. Havia apenas uma cadeira livre, encostada na parede do fundo, longe da mesa principal. Ele caminhou até lá com a cabeça baixa, os passos pesados ecoando no silêncio constrangedor. Sentou-se devagar, colocando a pasta no colo e apertando-a contra o peito como se fosse um escudo. O advogado limpou a garganta. Agora que todos estão presentes, podemos começar. Você teria ficado ao lado dele naquele momento ou desviado o olhar como os outros? Conte pra gente nos comentários. Ninguém naquela sala estava preparado para o que aconteceria nas próximas horas. A leitura do testamento começou com formalidades. O advogado explicou que aquela reunião tratava dos últimos desejos de Helena Carvalho Mendes, falecida havia 3 semanas após uma longa batalha contra o câncer. Ela havia sido uma mulher de posses, proprietária de 2 casas, uma na capital e outra no litoral, ações em empresas, joias herdadas da avó, uma conta bancária poupuda e, claro, uma família numerosa que não visitava há anos, mas que agora ocupava cada centímetro daquela sala. O pai viúvo, cujo nome era Ricardo, apertou ainda mais a pasta contra o peito. Seus olhos estavam fixos no chão. Ele não olhava para ninguém, não queria ver as expressões de desprezo. Não queria sentir o peso dos julgamentos silenciosos. Helena não era sua esposa biológica, ela era a madrasta de sua filha Sofia, mas havia sido a única mãe que a menina conhecera de verdade. A mãe biológica de Sofia morreu no parto, deixando Ricardo sozinho aos 23 anos, com um bebê nos braços e nenhuma ideia de como seguir em frente. Durante anos, ele trabalhou em 3 empregos diferentes, dormindo 4 horas por noite, apenas para garantir que a filha tivesse comida na mesa e um teto sobre a cabeça. Foi em uma dessas noites exaustivas, enquanto trabalhava como segurança em um hospital, que ele conheceu Helena. Ela era enfermeira no turno da noite. Gentil, paciente, com um sorriso que parecia iluminar os corredores vazios e frios. Conversaram durante os intervalos. Ela perguntava sobre Sofia. Ele falava da filha com os olhos brilhando de orgulho, mesmo quando admitia que mal conseguia pagar as contas. Helena se apaixonou não pelo que Ricardo tinha, mas pelo que ele era. Um pai que amava incondicionalmente. Um homem que sacrificava tudo pela filha. 6 meses depois, estavam casados, e Helena se tornou mãe de Sofia de um jeito que ia além do papel ou do sangue. Ela acordava de madrugada quando a menina tinha pesadelos, ensinava lições de casa, comparecia a todas as apresentações escolares, costurava fantasias de Halloween, preparava bolos de aniversário decorados à mão. Mas a família de Helena nunca aceitou Ricardo. Para eles, ele era apenas um oportunista, um homem pobre que se aproveitou de uma mulher bondosa para subir na vida. Não importava quantas vezes Helena explicasse que o amava. Não importava que Ricardo trabalhasse duro todos os dias, recusando qualquer centavo do dinheiro dela. Para a família Mendes, ele sempre seria o intruso. E agora, com Helena morta, eles estavam ali para garantir que ele não levasse nada. O advogado começou a ler. A casa da capital ficaria para o irmão mais velho de Helena, um empresário que não a visitava havia 5 anos. A casa do litoral seria dividida entre 2 primas que mal lembravam o rosto dela.
As joias iriam para a irmã caçula, que não compareceu ao funeral. As ações seriam distribuídas entre sobrinhos distantes. Ricardo ouvia tudo em silêncio. Não esperava nada. Nunca esperou. Helena já havia lhe dado o maior presente possível, anos de amor e uma infância feliz para Sofia. Ele não precisava de casas ou joias, precisava apenas que a memória dela fosse respeitada. Mas então, o advogado pausou, franziu a testa, virou uma página e outra. Ajustou os óculos como se não conseguisse acreditar no que estava lendo. Há uma cláusula adicional, disse ele, a voz carregada de surpresa, redigida 6 meses antes do falecimento da senhora Mendes e registrada em cartório. A sala ficou em silêncio absoluto. O irmão mais velho se inclinou para a frente. Que cláusula? O advogado hesitou. A cláusula estabelece que uma parte significativa dos bens está condicionada. Condicionada a quê? A irmã caçula tinha a voz afiada como lâmina. Condicionada à comprovação de presença e cuidado durante os últimos 6 meses de vida da senhora Mendes. O advogado ergueu os olhos. Ela deixou instruções claras. Apenas aqueles que estiveram ao seu lado, que a visitaram regularmente, que demonstraram amor genuíno em seus momentos finais, terão direito integral aos bens deixados em testamento. Caso contrário, os bens serão redirecionados. A mulher de cabelos platinados ficou pálida. Redirecionados para quem? O advogado não respondeu imediatamente. Em vez disso, virou-se para Ricardo, que continuava sentado no fundo da sala, com a pasta no colo e os olhos ainda fixos no chão. Senhor Ricardo Almeida, a senhora Mendes deixou instruções específicas sobre o senhor. Ricardo levantou a cabeça lentamente. Seu rosto estava marcado pelo cansaço, pelas noites em claro cuidando de Helena durante a quimioterapia, pelas manhãs em que ele a carregava até o banheiro porque ela não tinha forças para andar sozinha, pelos dias em que ele segurava a mão dela enquanto ela chorava de dor. Ela escreveu, continuou o advogado, a voz suave agora, quase reverente, que o Senhor foi a única pessoa que esteve ao lado dela todos os dias, que o Senhor abriu mão do emprego para cuidá-la em tempo integral, que o Senhor dormia no sofá ao lado da cama dela caso ela precisasse de algo durante a noite, que o Senhor foi o único que não a abandonou quando ela mais precisava. As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Ricardo. Ele não tentou escondê-las. E se você estivesse naquela sala, percebendo que julgou errado o tempo todo, o que faria? Compartilhe sua opinião nos comentários. O advogado continuou. Por esse motivo, a senhora Mendes decidiu que 50% de todos os seus bens, incluindo a casa da capital, as ações principais e a maior parte das economias, serão transferidos integralmente para o senhor Ricardo Almeida e para Sofia Almeida, sua filha adotiva legalmente registrada. A sala explodiu. Isso é um absurdo! O irmão mais velho levantou-se bruscamente, derrubando a cadeira para trás. Ele manipulou minha irmã, aproveitou-se de uma mulher doente. Vamos contestar isso na justiça. A irmã caçula bateu a mão na mesa. Não vamos deixar esse oportunista roubar o que é nosso por direito. O jovem de camisa rosa apontou para Ricardo com raiva. Você é um golpista, sempre foi. Minha tia era ingênua, mas a gente não é. Ricardo não reagiu às acusações. Apenas abriu lentamente a pasta rachada que segurava no colo. De dentro, tirou um envelope amarelado, selado com lacre de cera. Estendeu-o ao advogado, sem dizer uma palavra. O advogado pegou o envelope, examinou o lacre e então o abriu com cuidado. Dentro havia uma carta manuscrita. A caligrafia era trêmula, claramente escrita por alguém com dificuldade para segurar a caneta. Mas as palavras eram firmes. O advogado começou a ler em voz alta. Para minha amada família, que hoje se reúne para decidir o que fazer com o que deixei para trás. Escrevo esta carta sabendo que muitos de vocês não entenderão minhas escolhas, mas preciso que saibam a verdade. A sala ficou em silêncio. Todos os olhos estavam fixos no advogado. Ricardo não é o homem que vocês acham que é. Ele nunca pediu nada de mim. Nunca aceitou dinheiro. Nunca quis meu sobrenome ou minha herança. Quando descobri que estava doente, ele me ofereceu algo que nenhum de vocês ofereceu: presença. Ele largou o emprego para cuidar de mim. Dormiu no sofá ao meu lado todas as noites. Limpou meu vômito. Trocou minhas roupas quando eu não conseguia me mover. Segurou minha mão quando a dor era insuportável e nunca, nenhuma vez, reclamou. A voz do advogado falhou por um segundo. Ele limpou a garganta e continuou. Vocês, minha querida família, sumiram. Ligavam de vez em quando, sempre com desculpas. Trabalho, compromissos, viagens. Eu entendia, ou pelo menos fingia entender.
Mas nos meus últimos dias, quando eu mais precisava de vocês, foi Ricardo quem esteve aqui. Foi ele quem me deu dignidade. Foi ele quem me fez sentir amada até o último suspiro. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da mulher de cabelos platinados. Ela cobriu a boca com a mão, tentando conter o choro. Por isso, decidi que ele merece muito mais do que qualquer um de vocês. Não porque ele pediu, mas porque ele provou que família não é sangue, é escolha, é presença, é amor demonstrado em ações, não em palavras vazias. O advogado dobrou a carta devagar e a colocou de volta no envelope. O silêncio na sala era ensurdecedor. Ricardo finalmente se levantou. Seus olhos vermelhos percorreram cada rosto na sala. Não havia raiva ali, apenas uma tristeza profunda. Eu não vim aqui pelo dinheiro, disse ele, a voz rouca. Vim porque Helena pediu. Ela me fez prometer que eu estaria aqui, não para reivindicar nada, mas para garantir que vocês soubessem a verdade. Ela amava todos vocês, mesmo quando vocês não estavam lá, mesmo quando ela estava sozinha, com medo, esperando que alguém ligasse. Ela ainda amava vocês. Ele respirou fundo, segurando as lágrimas. Mas ela também me ensinou que amor de verdade não é algo que você diz, é algo que você faz. E nos últimos 6 meses da vida dela, nenhum de vocês fez nada. A irmã caçula abaixou a cabeça, incapaz de olhar para ele. Podem contestar o testamento se quiserem. Podem me chamar de oportunista, de golpista, de qualquer coisa. Mas vocês sabem que estou dizendo a verdade. E vocês vão ter que viver com isso pro resto da vida. Ele pegou a pasta, virou-se e caminhou em direção à porta. Antes de sair, parou e olhou para trás uma última vez. Helena me deu algo que nenhum de vocês jamais poderiam me dar. Ela me ensinou que eu era digno de ser amado. E por isso, eu serei eternamente grato. E então ele saiu, deixando para trás uma sala cheia de parentes ricos, envergonhados e silenciosos. 3 meses depois, Ricardo usou parte do dinheiro da herança para abrir um abrigo para pais solteiros em situação de vulnerabilidade. Um lugar onde homens e mulheres que lutavam sozinhos para criar seus filhos pudessem encontrar apoio, orientação e dignidade. Ele chamou o projeto de Casa Helena, em homenagem à mulher que lhe ensinou o verdadeiro significado de família. Sofia, agora com 12 anos, ajudava no abrigo todos os finais de semana. Ela organizava doações, brincava com as crianças e contava histórias sobre a mãe que a criou com tanto amor. E sempre que alguém perguntava sobre Helena, Sofia sorria e dizia: ela me ensinou que família é quem fica, não quem aparece só quando é conveniente. A casa da capital que Ricardo herdara foi transformada em sede do projeto. As paredes que antes testemunhavam solidão e abandono, agora ecoavam risos de crianças e conversas esperançosas de pais que finalmente encontravam um lugar onde eram vistos, ouvidos e respeitados. A família Mendes nunca contestou o testamento. Talvez por vergonha, talvez porque, no fundo, sabiam que Helena estava certa. Alguns até tentaram se reaproximar de Ricardo, oferecendo ajuda para o abrigo. Ele aceitou as doações, mas manteve distância. Não por rancor, mas porque havia aprendido que nem todo perdão precisa vir acompanhado de reconciliação. E toda noite, antes de dormir, Ricardo olhava para uma foto emoldurada na cabeceira da cama. Nela, Helena sorria ao lado de Sofia, os 2 rostos iluminados por um amor que transcendia qualquer testamento ou herança. Ele tocava o vidro da moldura com carinho e sussurrava: "Obrigado por me ensinar a ser um homem melhor." Porque no final, ele não havia ganhado apenas uma herança, havia ganhado a certeza de que fizera a coisa certa, de que amara de verdade, de que estivera presente quando importava. E isso nenhum dinheiro no mundo poderia comprar. Se esta história tocou você, se inscreva agora para mais histórias poderosas toda semana e clique no vídeo na tela para assistir a próxima história, com uma reviravolta tão impactante que você nunca vai esquecer.